Alô, alô, amiguinhos, bem-vindos ao Groselhando. Eu sou o Rafael da Spirit e esse é o meu podcast sobre gastronomia. Pra você ouvir minhas groselhas no carro, no seu jogging matinal, tomando aquele café artesanal. Quando você estiver pensando na vida, eu vou ficar falando um monte de coisas, relevantes ou não, sobre o mundo encantado das comidas e bebidas. Pra me ajudar nessa tarefa enorme e muito importante, está Rafael Tonon, um menino prodígio do jornalismo gastronômico. Esse cara é um food trotter, o que quer dizer? Quer dizer que ele viaja o mundo. Enquanto você tá aí no trânsito sofrendo, o cara está em Bangkok comendo nos melhores restaurantes do planeta. Ele vai trazer um pouquinho de razão pra todas as bobagens que eu vou falar por aqui. É ele que vai dar rumo a toda essa conversa. Vamos lá! Alô, alô, amiguinhos, estamos aqui de volta com mais um episódio especial. Eu estou aqui em São Paulo, Brasil. E o senhor Tonon está em Portugal, em que cidade? Eu não sei. Tonon, onde você tá? Eu tô no Porto. No Porto! Olha lá, a terra do vinho do Porto. Muito perto do Douro, ali, onde tem vários vinhos bons. O negócio é o seguinte, hoje a gente vai falar... E esse foi um gancho que você achou pra gente falar do tema desse episódio, né? Sim, eu tô cada vez mais um grande apresentador, entendeu? Eu já tô armando aí uma carreira explosiva, vocês que não sabem. Mas o negócio é o seguinte, hoje é o chacrinho do café. Exatamente, da gastronomia. Hoje vamos falar sobre harmonizações, mitos, realidades, o que é, o que não é. A gente sempre fica noiado, uma galera fica muito preocupada. E eu vou comer, eu comprei um pato, e vou comer com o quê? Que vinho que você recomenda, que vinho que você não recomenda. E na verdade, não há grandes verdades. O que você acha sobre isso? E vamos lá, Tonon, comece. A história é essa, tipo, a gente fica meio preso nas ditaduras da harmonização, enfim. Peixe com vinho tinto, não pode. O que tomar com pastel, sabe? Eu acho que a ideia dessa discussão, desse episódio, é a gente simplificar um pouco a parada para todo mundo poder ser feliz comendo e bebendo, que é uma coisa leva a outra, né? A ideia não é a gente, enfim, o episódio não foi tem sommeliers e os caras todos pensando em harmonizações incríveis. Continuem com o trabalho de vocês. A ideia era um pouco mostrar para as pessoas que, sabe, enfim, a gente não precisa ficar noiado com a ideia de harmonizar as coisas, que nem tudo precisa harmonizar o tempo todo. A gente pode ser feliz comendo, bebendo, calma, que a gente vai conseguir beber e comer e ser feliz. E tem assim, é que a gente fica também pensando só em harmonizações de vinho e tal, às vezes fica muito na nossa cabeça, e depois agora que tá das cervejas e tal. Mas, cara, é um leque tão... Assim, é o que te faz feliz mesmo. Assim, uma vez eu estava num restaurante na França, lá numa cidade chamada Arles e tal, e a gente estava comendo lá e o cara mandou um dos pratos, o cara mandou, prova com isso aqui, e aí mandou numa taça de champanhe, toda estilosa lá, um negócio, um espumante lá, e o cara falou, pô, prova com esse negócio, eu nem lembro o que era a comida de fato. E aí ele falou, puta, você viu como fica animal a harmonização desse negócio? Aí eu falei, pô, fica. Aí ele, cara, você sabe o que você tá tomando? Eu falei, pô, eu crente que era um puta espumante e tal. Era um refri da cidade lá. O cara fazia era um refrigerante de uva lá, que o cara fazia e que, puta, e casava super bem. E aí você vê que, pô, não é por isso, não é porque eu posso tomar um refrigerante que vai rolar, entendeu? Total. A questão é que o que eu acho é que quase toda lei de harmonização que a gente conhece, ou que a gente conheceu, ou que foi construída, pode ser refutada, sabe? Eu acho que sempre vai ter um cara que é um especialista que você fala, não pode comer peixe com vinho tinto, que não dá certo. Daí vai vir um cara e te provar que dá sim para comer peixe com vinho tinto. Eu acho que toda regra, ou pseudo-regra, ela foi criada também para ser quebrada, sabe? Eu acho que a gente também precisa saber que toda lei pode ser refutada e que toda regra pode ser quebrada. E que a melhor de todas as regras, que é o que a gente sempre diz aqui, desde a temporada número 1 desse grande podcast que a gente se propôs a fazer aqui, é que se existe uma regra que não há regras, né? Exato, putz, cara, gastronomia é esse negócio, comida, bebida, pô, se não for legal,
se começa a ficar muito nóia de, ó, você não pode, se você pedir esse vinho com isso aqui, você tá ferrado, você vai destruir. Putz, calma. Eu acho que é legal, é muito bom na hora de harmonizar, quando você vai num restaurante, quando você vai em lugares, perguntar a opinião do cara lá, do sommelier. Pô, o cara tá lá pra isso, né? Se você não vai perguntar, por que vale a pena? Então, cara, eu tô comendo aqui o meu peixe, o que você indica? Ah, eu indico esse vinho tal. Pô, eu tô comendo a minha ostra aqui, pô, tome um chardonnay e tal, sei lá. Mas aí, se você chegar pro cara e falar, cara, hoje eu tô a fim de tomar um vinho tinto e quero comer um peixe tal. Brilha aí também, faz aí, dá pra rolar? Óbvio que dá, entendeu? E, pô, se você tá afim de tomar o vinho tinto com peixe, toma, meu Deus do céu. E se é a única coisa que você tem na geladeira, também tome, né? Não vai deixar de tomar o vinho porque você não tem o vinho certo pra combinar com aquele prato. Enfim. Sim. Os caras, os sommeliers sofrem um pouco comigo porque eu vou nos restaurantes e o cara, sei lá, tem um menu degustação e o cara pensou em um vinho especificamente para cada prato. E eu tô um pouco cansado dessa história e eu sempre falo pro cara, eu não quero tomar tanto vinho, pensa aí em 2 vinhos que deem pro jantar inteiro, assim, sabe? E daí às vezes o cara tem que meio quebrar a cabeça, enfim, não sei se eu tiro um pouco ele da zona de conforto do que ele tá preparado para fazer, mas que eu acho que é a história toda, assim, ó, eu gosto de degustar o vinho, sabe? A gente falou no episódio aí dessa temporada sobre calma, comer com calma, comer devagar. Eu acho que essa história de que vem um prato, vem um vinho, vem um prato, vem um vinho, isso, sabe, fica meio... é muito pra mim. Nossa, cara, na minha cabeça e eu não consigo assimilar. Então eu prefiro, pelo menos no vinho, optar por 2 vinhões que eu consiga sobreviver o jantar inteiro e que possa ir bem com tudo que eu tô comendo, sabe? Eu quero degustar esse vinho, porque o vinho também é um negócio que quando o vinho ou qualquer bebida, né? Estou falando do vinho porque gastronomicamente o vinho é a bebida que a gente atrela quando a gente fala de harmonização, mas enfim, existe, isso já caiu por terra também. A gente tem cerveja em harmonização, a gente tem coquetel em harmonização, café, enfim, outras milhões de coisas, mas que a questão para mim é um pouco isso, assim, eu quero degustar o vinho, e o vinho muda, né, no decorrer do jantar, a bebida muda quando você come a primeira garfada, depois você vai provar a bebida, ela já tá um pouco diferente. Isso também é o legal da história, sabe? Então, para mim, essa história de um menu degustação com uma comida e um vinho novo por curso não funciona. Nossa, fora que, cara, eu já tive algumas situações dessas de menu degustação, que é cada prato, 15 etapas de prato e cada um com um vinho diferente, uma bebida diferente. Você sai bebaço, porque a proporção de um pro outro normalmente não é igual. Tipo, você vai lá, o cara te manda um prato de comida que é um prato de menu degustação, que é pequeno, a gente já falou sobre isso em outros episódios, que tem uma função ser pequeno mesmo, porque senão você não aguenta 10 pratos dentro de um menu. Mas o cara te manda um negócio e o cara também não vai te mandar um conta-gotas de vinho. Ele te manda uma taçosa bem respeitável. E eu, que não sou de negar um belo vinhozinho ou qualquer coisa, tomo a taça inteira. E aí, cara, no final, você sai dando cambalhota do jantar. Então, tipo, tem que pensar também que essas harmonizações gigantes e tal começam a não fazer mais sentido. Aí no último vinho você não sabe se você tá comendo. Tem uma senhora lá no Marcel uma vez que tava fumando e comendo batata frita, e ela fumou a batata frita e comeu o cigarro. Tipo isso. Entendeu? É um problema. É um problema. Mas acho que a história toda da harmonização aqui é a gente pensar que para uma culinária que se tornou cada vez mais diversa, as velhas regras de harmonização que a gente aprendeu, que o pessoal comprou na apostila Larousse de 1985, já não fazem mais sentido, sabe? E que a gente precisa repensar a harmonização como uma outra coisa. Eu acho que tem um novo papel da harmonização hoje em dia, sabe? Não sei se você concorda comigo. Sim, eu acho que assim, a gente não dá pra fugir muito. Clássico é clássico e vice-versa. Tem coisa que vai muito bem, né? Aquele, tipo, tomate com manjericão.
Cara, não é isso. Sabe, tem coisas que naturalmente se unem ali e formam isso tanto nas combinações de comida ali, que você sabe que funciona muito, quanto de bebida com comida. E aí você tem os clássicos, né? Tem os fundamentos básicos ali do negócio, né? Conte um pouco, vai, você que manja mais. Tipo, coisas clássicas como um chablis, sei lá, e ostra, até pastel e Coca-Cola, talvez. Não, caldo de cana, né? Caldo de cana com pastel tem a ver, pra cacete. Também, claro. Não, a questão é que, assim, quando a gente pensa em harmonização, a gente tem que pensar num panorama mais amplo, assim, sabe? Claro que, como você disse, existem diretrizes, enfim, que deve permear o que a gente entende por harmonização. E eu acho que é sempre importante levar em consideração o que os especialistas falam, principalmente o peso da comida e da bebida. Que nenhuma deve se... O princípio básico da harmonização é que nenhuma deve se sobressair, né? Independendo das intenções, enfim, eu quero fazer uma harmonização por contraste, ou uma harmonização por semelhança, enfim, qualquer tipo de harmonização que se espere, enfim, de qualquer coisa para dar certo, nenhuma das duas coisas pode gritar muito, nenhum pode se sobressair. Sim. Isso é um pressuposto da harmonização. Por isso chama harmonização e não chama, sei lá, Oswaldo, né? Sobreposição, né? Não, mas assim, coisa. Quando você fala harmonização por contraste e por aproximação, só para os caras que também, o cara que não tá falando, o que esse cara tá falando? Mas tipo, quando você pega um negócio que sei lá, você tá comendo um prato muito gorduroso, sei lá, e aí você pega uma coisa que tem uma acidez muito... Você toma um negócio que é mais ácido. Tem uma coisa engraçada, por exemplo, lá o leitão da bairrada aí perto aí da onde você tá. Eles têm lá um espumante tinto lá. E aí você, cara, o espumante tinto, só o espumante, ele é meio sem graça, assim, tipo, não é bate espumante. Mas com o porquinho ali, com o leitão da bairrada, quando ele encaixa muito, porque você tem todo aquele negócio gorduroso ali, e você tem ele meio sequinho, meio quase agridoce ali, é uma tacada, você toma um espumante numa tacada só, entendeu? Isso é bem uma harmonização por contraste animal, assim, que faz negócio. E quando é por aproximação, tô falando meio gaguejando. Quando é por aproximação, é tipo você comer um doce lá e tomar um vinho doce, por exemplo. E que fica animal chocolate também. Vinho do Porto, vai, pra eu defender minha bandeira aqui. Sim, total. E faz total sentido. Não, a questão pra mim é que, assim, via de regra, a gente tem que pensar no que funciona, né? Tipo, existe um fundamento para a coisa funcionar. Isso que deve ser tratado numa harmonização. Então, assim, sei lá, prato delicado com bebida delicada, ou prato estruturado pede bebida estruturada, basicamente, né? Enfim, a gente tem que pensar nos fundamentos do que a gente está comendo para pensar na bebida, né? Porque a harmonização basicamente é quando os dois elementos, comida ou bebida, ou enfim, duas bebidas, dá para harmonizar duas bebidas também, né? Elas se completam de uma forma quase sugerir outro, assim, né? Criar um terceiro sabor, assim. É aí que a harmonização, que quando mais funciona é isso, assim. Você coloca um queijo na boca, coloca um gorgonzola, daí você vai tomar um moscatel de Setúbal e a coisa cria na sua boca um sabor que é diferente das duas coisas separadas. Isso é o suprassumo da harmonização. Mas a questão, para mim, assim, a gente pensa muito, as pessoas quando pensam em harmonização, elas pensam muito em sabores, né? Combinar sabores. Mas na maioria das vezes a harmonização ela tem que também pensar em outros fatores, como a acidez, que é o que você falou do vinho da bairrada, né? Que tipo um espumante, porque ele tem o frisante, ele tem as borbulhas e tudo mais. E também a questão da textura. Então, sei lá, eu acho que a bebida funciona mais, a harmonização, quando a gente pensa mais por esse lado, pelo corpo, pela acidez, do que pelo sabor em si, sabe? Tipo, tomate frutado e vou pensar num vinho frutado, sabe? Isso também é um pouco óbvio e funciona, mas assim, tem outros fatores que levam à harmonização que não é só o sabor. Por isso que você falou do espumante também
É por isso que o espumante costuma ser tão versátil, assim. Ele tem a efervescência, ele tem a acidez, e ele vai bem com quase tudo, assim, até com pizza, com pastel. Eu lembro uma vez que eu fiz uma reportagem para um antigo blog que eu tinha, que eu pedi para Ui, blogueiro, blogueirão. Tempos de blogueiro ainda. Antes do Rafael ser blogueira, eu era blogueiro. Você dava então suas dicas fitness, é isso? Não, eu falava eu tentava fazer, sei lá, falar de gastronomia de uma maneira um pouco, sei lá, mais engraçada, que é o que a gente tenta fazer aqui. E eu chamei uma sommelier para ir na feira comigo. E a ideia era a gente pensar em harmonização de pastel e de coxinha, cara. A gente tinha que harmonizar pastel e coxinha. E eu lembro que o resultado foi que a gente levou, sei lá, vinho branco, levou um tinto e não sei o quê. E o que tinha dado mais certo era espumante, assim. Espumante vai bem com tudo que tem gordura, né, que é o que a gente estava falando, vai bem com espumante. Mas espumante é muito versátil, assim. Então, sei lá, você vai comer pizza, vai bem com espumante. Pastel vai bem com espumante. Feijoada vai lindamente com espumante rosé, sabe? Não é só caipirinha que vai bem com feijoada. Então, assim, pensar... Eu acho que tem esses fatores que levam uma harmonização a dar certo, sabe? E acho que a gente esquece também que, mesmo involuntariamente, a gente está fazendo harmonização o dia todo, né? Do café da manhã, que é o que a gente falou no outro episódio, café com ovo mexido, com queijo, ou café com leite, ou fundir de chocolate com fruta, né? Que daí você tem a acidez da fruta para fazer um contraponto com o doce do chocolate, o limão na Coca-Cola. Enfim, a harmonização está muito mais presente na nossa vida do que a gente imagina, seu Rafael. Sim, isso é uma beleza, né? Se for pensar que a gente já harmoniza as coisas naturalmente, sem frescura, porque quando você escuta a história da harmonização, muitas vezes pode parecer um negócio meio chato, né? Um negócio meio, putz, tem que tomar... Cabeçudo. Meio muito complexo e que não tem nada a ver com a nossa realidade e tal. Mas, cara, quando você de manhã toma o teu café e come um pão com manteiga, tem tudo a ver ali, ele harmoniza lindamente. Esse tipo de coisa já rola normalmente, você já faz isso. Você já é um sommelier da sua vida e nem sabe. Total, e nem sabia disso. E nem sabia. Então, a próxima vez que você fizer um cafezaço de manhã, você chega pra galera e fala, aproxime esse café, que ele harmoniza muito bem com esse bisnaguinha com requeijão que você está comendo. E observe as notas que tem no café e na bisnaguinha. E a interação das notas do pão de queijo com o café, da bisnaguinha com o café. É isso. Amiguinhos! Não, o que eu acho só, antes da gente terminar, eu tenho um livro que eu li esses dias, que eu sou um cara meio avesso a essas sommelierices, assim, essas coisas muito cabeçudas de vinho, de cerveja, de bebida de uma maneira geral. Enfim, eu tenho pouco saco para isso, para ser bem sincero. E eu ganhei um livro que chama As Novas Regras do Vinho, de um cara que chama John Bonnet, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele. E o cara fez um compilado sobre a harmonização que para mim fez muito sentido. Eu passei a ver a harmonização de outra forma. É ele que fala para mim, que falou para mim, que eu trouxe no episódio de que para harmonização não há regras e que toda regra de harmonização pode ser refutada. Então eu vou trazer 4 fundamentos para a gente terminar o programa do que ele defende. Então ele diz, numa harmonização, que o sabor importa menos, que a gente tem que pensar mais na textura e na acidez do que no sabor em si, que o molho que vai num determinado prato é mais importante e ele determina mais o total do prato do que a carne em si, por exemplo. Você vai fazer uma carne com um molhão lá. Então não pensem, nossa, é carne, vou colocar um malbecão aqui que vai funcionar. Cara, pensa no molho, porque é o molho que vai abraçar todo o prato. Então, tipo, os temperos que você usa talvez sejam mais importantes do que o ingrediente em si. E daí ele fala uma coisa que é pra gente respeitar a geografia, que é o que a gente falou agora da questão do vinho da bairrada. Então, o vinho é da bairrada, o porco é da bairrada. Não é possível que esses caras tomem um negócio errado por muito tempo. Quer dizer, existe, como toda regra, existe exceção, e tem gente que bebe povos que
possam beber coisas que não fazem muito sentido juntas. Mas, via de regra, esses caras estão bebendo aquilo há muito tempo, então eles devem conhecer minimamente sobre aquilo. E a natureza então, sabe o que faz também. Nesse negócio é impressionante, cara. Eu fico cada vez mais filosofando sobre isso, mas, putz, os ingredientes de cada região ali fazem muito sentido. Com a história que a gente falou do café com pão de queijo, cara, é isso. É um negócio que as pessoas estão comendo a coisa que tá junto ali. Então, eu vi que você botou... Você elencou, tipo, tomar um Riesling e comer um Schnitzel lá, que é um milanesão. Faz sentido pra bolo. Sim. E tá ali, né? Tipo, é a região ali da Alemanha, o Schnitzel é um prato super típico, daí você vai tomar um Riesling que vai fazer sentido. Ou, sei lá, um Sangiovese com molho de tomate, né? Na Toscana. Pô, eu tô na Toscana, molho de tomate e Sangiovese nasceram também um pro outro. Então, pense, se você não souber o que regra seguir, a regra geográfica sempre funciona. E ele diz que se tudo mais falhar, as bolhas tornam tudo mais versátil. Então isso vai desde do espumante até a cerveja mais leve, ela costuma ser versátil para qualquer coisa, and Coca-Cola. Eu falo que eu desafiaria muitos sommeliers a pensar em, sei lá, quais são os pratos as comidas que não funcionam com Coca-Cola. Para mim, Coca-Cola funciona desde o chocolate até o pastel, até quase tudo, assim. Coca-Cola vai bem com quase tudo. Pessoal da Coca-Cola que tá patrocinando o Tonon, queria mandar um abraço aqui, obrigado. Um abraço da Coca-Cola. Se vocês puderem também patrocinar a gente, eu gostaria também. Um abraço. Exato. Se não patrocinar, a gente tira isso do episódio. A gente vai fazer uma edição e tirar essa informação. Né? Maravilha. Amiguinhos, vamos encerrar. Para terminar, Rafa, o que você acha da gente falar a nossa, enfim, lição do He-Man desse episódio ser as harmonizações matadoras? Manda bala. Eu acho que hoje o senhor deveria fazer um encerramento, porque eu estou ansioso já, porque a produção está me dizendo que nosso tempo está acabando e o senhor deveria finalizar hoje e fazer todas as dicas do He-Man na finalização. Tá, eu vou jogar para você a finalização, mas as dicas do He-Man eu vou fazer. Então daí ele traz algumas harmonizações, enfim, que a gente buscou aqui, que são, enfim, infalíveis, que é Chablis e ostra, que é o que a gente já falou, champanhe e coxinha. Tentem isso em casa, para vocês saberem do que a gente está falando. E vinho rosé com ovos beneditinos. Também tente em casa. Beneditinos, todo mundo pode que bonito. Ovos Benedict, sei lá, beneditinos. Qual que é o nome certo? Beleza. E as inesperadas que a gente poderia tentar, que eu também não tentei ainda, vinho laranja com vatapá, um barbera com moqueca e sauvignon blanc com chile verde. Esses 3 eu deixei aqui na minha lista, vou testar e na próxima temporada eu conto pra vocês como foi. É isso. E pastel com caldo de cana também é muito bonito. Pessoal, vamos fechar rápido esse episódio porque estou sofrendo pressões internacionais aqui. Eu gostaria de agradecer a nossa equipe técnica, nosso grande maestro Edielson, Fábio Gastaldi na bateria, o pessoal ali do Afeganistão também que tá lá acompanhando tudo que tá acontecendo aqui. E um abraço a todos e boa noite. Boa noite.